Há pessoas que passam a vida inteira esperando o momento ideal, esperando que alguém perceba seu valor, esperando que alguma força externa venha e mude sua realidade. Mas o que quase ninguém, diz menos e poucos, realmente compreendem é que nenhuma transformação verdadeira começa lá fora. Nada muda de fato, até que algo se mova por dentro. E é sobre isso que vamos falar hoje. 12 lições estoicas, simples em palavras, mas imensas em poder. Se você escutar cada uma com atenção e aplicar com intenção, algo muito além do que imagina pode começar a acontecer. Não por sorte, não por coincidência, mas porque ao mudar sua maneira de caminhar, você muda o caminho que pisa. Descubra agora como pequenos gestos, quando feitos com consciência e propósito, podem construir uma versão completamente nova de si mesmo. E essa nova versão não implora por milagres. Ela se torna o milagre. O que você deseja começa a se mover em sua direção. Não porque o mundo te reconheceu, mas porque você finalmente se reconheceu. Em seguida, mergulharemos ainda mais fundo. O maior bloqueio da sua jornada raramente está no mundo. Ele vive dentro de você, na sua mente, nos medos disfarçados de cautela, naquela voz sutil que te convence que ainda não é o momento. Mas hoje, você vai enxergar com clareza, porque a maior guerra da sua vida nunca foi contra o mundo, foi contra a versão de você que te impede de despertar. Este vídeo não é sobre mudar tudo ao redor, é sobre a revolução silenciosa que acontece quando você se volta para si, quando você para de buscar permissão para existir e começa a viver com autenticidade. Quando você entende que sua vida muda quando sua consciência muda. Antes do prosseguir, quero que você escreva aí nos comentários: hoje escolho minha transformação. Não é apenas uma frase, é um compromisso. Ao declarar isso, você envia um sinal ao seu subconsciente. E o cérebro, que é altamente treinável, começa a construir caminhos que sustentam essa mudança. Grave essas palavras na sua mente. Reforce-as com sua voz. Reescreva seu roteiro interno, porque é nesse nível no invisível que a verdadeira transformação começa. Preparado? Vamos ao primeiro princípio. A chave sempre esteve dentro do Voca. Pense por um instante. Quanto da sua energia tem sido desperdiçada tentando controlar o que está além do seu alcance? Quanto tempo você tem gastado com a opinião dos outros, em vez de focar em quem você é? A transformação mais poderosa não acontece quando você muda o ambiente. Acontece quando você muda seu foco. Tudo aquilo em que você coloca atenção cresce. E quando você gasta energia com o caos externo, críticas, comparações ou distrações, você está regando uma semente que não é sua. Você está se afastando de si mesmo. Mas quando começa a voltar o olhar para dentro, algo muda. O mundo ao seu redor reflete o mundo dentro de você. Isso não é apenas filosofia. Menos é uma lei invisível, mas precisa. Cada situação, pessoa ou desafio que cruza seu caminho é apenas um espelho do que você carrega internamente. Se dentro de você existe dúvida, a vida te apresentará mais motivos para hesitar. Mas se cultivar clareza, firmeza e direção, o mundo responderá com sincronicidades que antes pareciam improváveis. E tudo começa em um ponto. Você, sua mente, seus pensamentos. A primeira decisão é simples, mas profunda. Parar de depender do julgamento alheio para se validar. Você não precisa mais da permissão de ninguém para ser quem é. E cada vez que você se comparar, criticar ou se diminuir, lembre-se, você está gastando energia naquilo que nunca te pertenceu. Redirecione esse poder. Comece a se perguntar, com sinceridade: o que eu quero? O que estou sentindo agora? Estou vivendo como eu desejo ou como esperam que eu viva? Porque sua imaginação não é um devaneio. É a primeira etapa da criação. Tudo começa dentro. E tudo que está dentro, se você sustenta com intenção, começa a se manifestar fora. Você já reparou como a mente humana é um campo de batalha silencioso? Muitas vezes você acorda com a sensação de cansaço, mesmo tendo dormido a noite inteira. Não é seu corpo que está exausto, é sua alma, carregando pesos invisíveis. Pensamentos que se repetem em looping, vozes internas que te dizem que você não é suficiente, e uma ansiedade que parece não ter origem concreta. E então você tenta silenciar tudo isso se ocupando, buscando distrações, preenchendo vazios, com compromissos, redes sociais, consumo. Mas quanto mais corre, mais sente que está parado no mesmo lugar. Porque não se trata de correr mais. Se trata de parar e escutar. Parar para reconhecer que seu maior inimigo pode estar disfarçado de rotina,
de hábito, de normalidade. E esse inimigo não quer que você desperte. Ele quer que você continue anestesiado, repetindo padrões que não escolheu conscientemente. Acordar, trabalhar, sobreviver, sem questionar, sem refletir, sem viver de verdade. Mas existe uma saída, e ela começa com a verdade. A verdade que você evita é exatamente o que precisa ser encarado. Olhar para ela pode doer, mas também liberta, porque enquanto você nega, ela te aprisiona, mas quando você aceita, ela te transforma. E o segundo princípio estoico que você precisa internalizar é este: você não controla o que acontece, mas pode controlar como responde. Simples, mas revolucionário. A dor é inevitável. O fracasso, a perda, a rejeição, todos fazem parte do caminho. Mas o sofrimento prolongado vem da resistência, da tentativa de controlar o incontrolável, de se apegar ao que já não existe. E é aí que nasce o sofrimento inútil. Quando você briga com a realidade, quando você insiste em querer que as coisas sejam diferentes do que são. O estoicismo não é frieza, menos é clareza. É perceber que se você não pode mudar o vento, pode ajustar as velas. Que se você não pode controlar o externo, pode dominar seu mundo interno. Essa é sua responsabilidade. Não porque o mundo exige isso de você, mas porque sua paz depende disso. E a paz não se encontra quando tudo está calmo. Ela nasce quando você aprende a manter a calma, mesmo em meio ao caos. A energia que você escolhe nutrir dentro de si começa a moldar a realidade ao seu redor. Quando você decide vibrar em uma frequência de crescimento, evolução e clareza, a vida, como um espelho inteligente, começa a alinhar as pessoas, situações e oportunidades que estão em sintonia com essa nova versão sua. É quase como mágica, mas é apenas a ordem natural das coisas. Tudo aquilo que você sustenta com verdade se expande. Mas para que isso aconteça, primeiro, passo inadiável. Soltar. Soltar a necessidade desesperada de ser aceito por todos. Soltar vínculos com ambientes onde você já não cresce, apenas sobrevive. Soltar o peso de carregar relacionamentos baseados em passado, e não em propósito. Sim, isso pode te conduzir a um momento de solidão, um silêncio interno que, à primeira vista, pode parecer vazio, mas na verdade é fértil. E não sei que você se reconstrói, que sua essência emerge, livre das vozes que sempre quiseram moldar quem você deveria ser. E quando essa transformação silenciosa acontece, você começa a atrair, com precisão cirúrgica, aqueles que estão na mesma sintonia. Eles chegam com força, com ideias, com encorajamento, e de repente, tudo o que parecia distante se torna possível. Não porque ficou fácil, mas porque agora você não está mais sozinho. E aqui vem uma decisão que vai definir seus próximos anos. Saia seletivo. Com quem você anda, com o que consome, com os lugares onde deposita sua atenção. Sua energia é seu recurso mais valioso, e desperdiçá-la com pessoas desalinhadas com seu propósito é como regar um solo que nunca vai florescer. Não é sua obrigação carregar ninguém. Você está em missão de crescimento, e para crescer, precisa estar cercado de pessoas que não te limitam, mas te lembram diariamente do seu valor, da sua grandeza e da vida que você pode e merece menos construir. O apoio certo transforma jornadas solitárias em caminhos cheios de propósito. E quando isso acontece, tudo muda. A clareza aumenta, a motivação se fortalece e a ação se torna natural. Você não precisa mais se arrastar. Agora você é impulsionado. Lembre-se, as pessoas certas não apenas te acompanham. Elas te levantam quando você fraqueja. Elas te empurram quando você para. Elas te veem quando você ainda está se descobrindo. Por isso rodeie-se com sabedoria, porque você é a média das energias que tolera e das vozes que escuta. A energia que você escolhe nutrir dentro de si começa a moldar a realidade ao seu redor. Quando você decide vibrar em uma frequência de crescimento, evolução e clareza, a vida, como um espelho inteligente, começa a alinhar as pessoas, situações e oportunidades que estão em sintonia com essa nova versão sua. É quase como mágica, mas é apenas a ordem natural das coisas. Tudo aquilo que você sustenta com verdade se expande. Mas para que isso aconteça, primeiro, passo inadiável. Soltar. Soltar a necessidade desesperada de ser aceito por todos. Soltar vínculos com ambientes onde você já não cresce, apenas sobrevive. Soltar o peso de carregar relacionamentos baseados em passado, e não em propósito. Sim, isso pode te conduzir a um momento de solidão, um silêncio interno que, à primeira vista,
Pode parecer vazio, mas na verdade é fértil. E não sei que você se reconstrói, que sua essência emerge, livre das vozes que sempre quiseram moldar quem você deveria ser. E quando essa transformação silenciosa acontece, você começa a atrair, com precisão cirúrgica, aqueles que estão na mesma sintonia. Eles chegam com força, com ideias, com encorajamento, e de repente, tudo o que parecia distante se torna possível. Não porque ficou fácil, mas porque agora você não está mais sozinho. E aqui vem uma decisão que vai definir seus próximos anos. Saia seletivo. Com quem você anda, com o que consome, com os lugares onde deposita sua atenção. Sua energia é seu recurso mais valioso, e desperdiçá-la com pessoas desalinhadas com seu propósito é como regar um solo que nunca vai florescer. Não é sua obrigação carregar ninguém. Você está em missão de crescimento, e para crescer, precisa estar cercado de pessoas que não te limitam, mas te lembram diariamente do seu valor, da sua grandeza e da vida que você pode e merece menos construir. O apoio certo transforma jornadas solitárias em caminhos cheios de propósito. E quando isso acontece, tudo muda. A clareza aumenta, a motivação se fortalece e a ação se torna natural. Você não precisa mais se arrastar. Agora você é impulsionado. Lembre-se, as pessoas certas não apenas te acompanham. Elas te levantam quando você fraqueja. Elas te empurram quando você para. Elas te veem quando você ainda está se descobrindo. Por isso rodeie-se com sabedoria, porque você é a média das energias que tolera e das vozes que escuta. Agora, prepare-se para a última e mais poderosa das lições. Domine sua mente para transformar sua realidade. Tudo o que você vive, tudo o que você sente, começa aí, dentro. Cada resultado que você colhe é reflexo direto da forma como sua mente opera nos bastidores. E aqui está a verdade que muitos ignoram. Se você não treinar sua mente, ela vai se voltar contra você. Vai criar sabotagens silenciosas, vai alimentar dúvidas, inseguranças e paralisar suas ações. Pode ter talento, conexões, oportunidades, mas se sua mente estiver desgovernada, tudo isso será inútil, porque ela vai encontrar formas criativas de te impedir. Te fará acreditar que ainda não é o momento, que você não é suficiente, que vai fracassar. E o pior, você vai acreditar. A mente é como um espelho escuro que precisa ser limpo todos os dias. E a limpeza começa com consciência, com observação. Nem todo pensamento é verdade. Nem toda voz interior é sua. Muitas vezes, você está repetindo frases herdadas de traumas, de falas alheias, de experiências mal digeridas, e se você não questiona, você aceita. E ao aceitar, vive uma vida que não é sua. Agora, imagine como sua realidade mudaria se, ao invés de começar o dia com preocupações e distrações, você abrisse seus olhos com afirmações poderosas. Dizer para si mesmo: sou forte, sou capaz, estou no controle. Não é ilusão, é reprogramação. Aquilo que você repete, você passa a acreditar. E aquilo em que você acredita, Voca constrói. A visualização é uma arma poderosa. Feche os olhos, veja a si mesmo alcançando seus objetivos, vencendo batalhas internas, celebrando pequenas vitórias diárias. Seu cérebro não diferencia imaginação vívida de realidade. E quanto mais você treina essa visão, mais seu corpo responde, mais você age como se já estivesse lá. E pouco a pouco, você chega. Dominar a mente também é dominar as emoções. Não se trata de ser frio, mas de não ser refém de cada impulso emocional. Sentir é humano, mas viver à mercê do que sente é escravidão. A raiva, o medo, a tristeza vem, mas você escolhe se vai viver neles ou com eles. Escolhe se reage ou responde. E essa escolha define seu destino. Você não precisa esperar o cenário ideal para começar a se mover. Quando sua mente é forte, você se adapta, você resiste. Vocal. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece também sentiram medo, também duvidaram, mas agir. Mesmo assim, porque elas entenderam que o maior campo de batalha é mental, que a vida externa é apenas reflexo da qualidade dos seus pensamentos. Por isso, trate sua mente como um templo. Treine como treina um músculo. Cuide dela como cuida do corpo. Escolha com consciência o que pensa, o que diz, o que alimenta. Pratique o silêncio. A clareza nasce dele. Visualize seu futuro com frequência. E quando um pensamento destrutivo surgir, questione. Isso é verdade? Isso me fortalece ou me paralisa? Porque no final, a mente não é seu inimigo.
é sua maior ferramenta. E quando você aprende a usá-la, você não apenas muda sua história, você cria um novo mundo dentro de si, e o mundo externo inevitavelmente responde. Porque quando você domina sua mente, você se torna imparável. Quando você começa a vibrar na frequência daquilo que deseja atrair, o universo responde. Você se torna um imã para pessoas, experiências e oportunidades alinhadas com essa nova energia. Mas para isso acontecer, há um preço. Soltar a necessidade de ser aceito por todos. Soltar a falsa lealdade a ambientes onde seu valor não é reconhecido. Soltar o medo da solidão. Porque muitas vezes, antes de encontrar sua verdadeira tribo, você vai passar por um deserto. Um período de silêncio que parece castigo, mas é preparação. Nesse silêncio, você se limpa das vozes externas, fortalece suas raízes, descobre quem realmente é sem o eco das expectativas alheias. E quando o novo chega, ele chega com força. Pessoas que te impulsionam, que acreditam em você mesmo quando você duvida, que despertam clareza e coragem em dias nublados. Com apoio certo, até os maiores sonhos deixam de parecer distantes. Você ainda estará no comando da jornada, mas agora com companhia que caminha ao seu lado, não com peso que te puxa para trás. Por isso, seja seletivo. O tempo é limitado. Sua energia também. Escolha quem pode caminhar com você, sem te quebrar. Você não precisa carregar ninguém. Você precisa crescer. E o crescimento só é sustentável quando você está cercado de quem te lembra da sua força. Pessoas certas não apenas acompanham. Elas empurram, desafiam, elevam. Com elas, tudo muda. Agora olhe para dentro. Você já parou para pensar que tudo o que vive começa na sua mente? Que cada resultado que tem, seja vitória ou fracasso, nasce antes no invisível dos seus pensamentos? Sua mente é a origem de tudo. E save o canal. Aprender a comandá-la, ela vai te arrastar pelos caminhos do medo, da dúvida, da procrastinação. Você pode ter talento, recursos, tempo, mas se sua mente estiver contra você, nada disso importa. Ela vai criar obstáculos que nem existem. Vai repetir que você não é capaz, que vai fracassar, que não vale a pena tentar. Mas há um segredo que os mais fortes descobriram. A mente pode ser reprogramada. Pensamentos viram crenças. Crenças viram identidade. E identidade molda sua reality. Dominar sua mente é mais do que repetir frases positivas. É observar os pensamentos que vêm quando o mundo se cala. É questionar as histórias que sua mente conta. Nem tudo que você pensa é verdade. Nem toda voz é sua. Às vezes é o medo falando. É o trauma gritando. É o passado tentando decidir seu futuro. Mas você pode escolher. Escolher o que entra, o que fica, o que merece atenção. Visualize seu futuro. Imagine-se vencendo, respirando vitória. Seu cérebro não sabe a diferença entre o real e o vividamente imaginado. E quando você sente como se já tivesse vencido, o corpo começa a agir de acordo. Dominar a mente é também não permitir que as emoções decidam por você. Emoção é natural, sim, mas não pode ser o volante da sua vida. A raiva, o medo, a tristeza, todos têm espaço, mas não devem ter o controle. Quem domina a emoção, domina o comportamento. Isso se treina, como se treina o corpo. A mente indisciplinada é campo fértil para a sabotagem. Se você acorda todos os dias alimentando a dúvida, o medo, ceder errado está fortalecendo o inimigo. Mas se começa o dia com propósito, afirmando seu valor, visualizando seu avanço, algo muda. Não fora, dentro. E quando o dentro muda, o fora responde. As pessoas mais resilientes não são as que não sentem medo, são as que agem apesar dele, que reconhecem o ruído da mente, mas seguem em frente com clareza. A transformação começa quando você decide parar de aceitar cada pensamento como verdade absoluta, quando você encara sua mente como um território a ser conquistado. Não seja espectador da sua vida. Seja o protagonista que dirige o próprio destino. Agora, escute essa história. Em um vale silencioso, havia um ferreiro chamado Samuel. 3 décadas forjando ferro e aço. Mas por dentro, ele era consumido pelo medo. A oficina permanecia de pé, mas o espírito de Samuel desmoronava dia após dia. Ele via seus clientes sumindo, sua força diminuindo, e a dúvida crescia como ferrugem na alma. O tempo passou. Já não sou mais necessário. Era o sussurro constante da sua própria mente. Até que um dia, ao caminhar pelo mercado, viu um velho,
afiando facas. Suas mãos eram firmes, seus olhos vivos. A curiosidade venceu a tristeza. Samuel perguntou: como ainda consegue continuar? O velho sorriu e disse: porque entendi que a mente, assim como o ferro, precisa ser trabalhada. Senão, enferruja. Que você está nas minhas mãos, não nas ferramentas. Aquilo foi como uma bigorna no coração de Samuel. Naquela noite, não dormiu. Pensou em tudo que havia abandonado. Percebeu que o inimigo não era o tempo, nem o mercado, nem a idade. Era ele mesmo. E no dia seguinte, reacendeu a fornalha com novo fogo. Aprendeu, inovou, buscou. Descobriu que as pessoas ainda queriam o que ele tinha: autenticidade, história, alma. A maior batalha que travou não foi contra o mundo, foi contra si. E ele venceu. E você? Quantas vezes já acreditou que era o mundo contra você? Que era o patrão, a economia, o passado? Quantas vezes não percebeu que o verdadeiro sabotador estava dentro? Que a maior prisão não tem grades de ferro, mas pensamentos de limitação. Marco Aurélio enfrentava guerras, e ainda assim, não se via como vítima. Ele sabia: o poder real está em dominar o que se passa dentro de você. A maioria busca culpados. O sábio busca consciência. A diferença está no olhar. A mesma situação, vier, derrota o outro teste. O cenário é o mesmo, mas o significado dado é o que muda o destino. Não é o obstáculo, é a história que sua mente cria sobre ele. Quem alimenta a mente com fraqueza, corre paralisia. Quem treina a mente com força, colhe progresso. Agrace pergunte: se sua mente fosse uma pessoa, ela estaria ao seu lado ou contra você? Se cada tentativa de mudança ela responde com não vai dar certo, então você está sendo vencido de dentro para fora. Mas isso pode mudar. A mudança começa quando você para de obedecer sem questionar. Quando você percebe que dúvida não merece negociação. Cada segundo que você gasta debatendo se vai ou não está dando tempo para a mente medrosa vencer. Por isso, faça, haja, como disse Marco Aurélio. Pare de discutir sobre o que é um homem bom. Seja e observe como você fala consigo mesmo. Você se trata como trataria alguém que ama, ou se diminui, se sabota, se pune. Nunca ensinou que devíamos ser frios. Ele ensinou a dominar as emoções para que o medo não seja o capitão do seu navio. Porque no fim do dia, o maior inimigo não está fora, está aí dentro. Mas se você dominar essa força, ela deixará de te impedir e começará a te impulsionar. Agora entenda mais uma verdade. O medo cresce na espera, mas morre na ação. Imagine, seu celular toca. É seu chefe. Obrigado, Veigo. Precisamos conversar. Seu coração dispara. Sua mente fabrica 1000 desastres. Vou ser demitido. O que eu fiz de errado? Você congela. Cada minuto sem resposta alimenta o pânico. Mas quando enfim retorna a ligação, descobre que era apenas uma pergunta simples. Nada grave. E aí percebe, o inimigo nunca foi o chefe, foi sua mente. E quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes você criou catástrofes que nunca existiram? Fugiu de conversas, adiou decisões, travou diante daquilo que mais desejava? Seu cérebro, numa tentativa de te proteger, fabrica monstros invisíveis. Mas esses monstros não têm dentes. O que os alimenta é a sua paralisia. Quando você age, eles somem. Ciência comprova. Quanto mais você espera, mais o medo cresce. Mas quando você se move, o cérebro muda o foco e o medo se dissolve. Quantas vezes você já travou por medo de dar errado? E quando finalmente teve coragem de agir, percebeu que não era tão difícil quanto sua mente havia pintado? Isso acontece o tempo todo. O medo, quando alimentado, se torna um gigante, mas quando enfrentado, murcha como um balão furado. Guarde isso. A única maneira de vencer o medo é pela ação. E aqui está o plano de guerra menos simples, direto e poderoso. Primeiro, contagem regressiva. O medo apareceu. Não pense demais. Conta. 3, 2, 1 e faz. Segundo, microações. Divida o medo em partes pequenas. Dê passos curtos. Terceiro, ensaie. Treine no espelho. Visualize. Reescreva a história que sua mente conta. Quando ela disser, vai dar errado, Voca responde. Essa é minha chance de provar que posso. A mente teme o desconhecido. Mas quando você age,
transforma o desconhecido em experiência. Medo não se elimina com coragem em silêncio, mas com atitude. Medo se vence no campo, suando, errando, aprendendo. 3 passos, 3 armas. E lembre, seu maior inimigo nunca foi o mundo lá fora. Foi sempre aquela voz interna que sussurra que você não é capaz. Mas essa voz mente, e cada vez que você obedece, entrega seu poder. Tá na hora de tomar de volta. Agora me diga com honestidade. Quantas vezes a oportunidade estava a um passo, e mesmo assim, você recuou? Quantas portas você deixou de abrir, porque a dúvida gritou mais alto que a sua vontade? E se eu fracassar? E se me julgarem? E se não for o momento? Esses "e se" são os grilhões que acorrentam vidas. E o mais trágico é que quase nunca há um inimigo real. Só um sabotador interno, invisível, alimentado por silêncio, inação e medo. Imagine agora uma porta dourada diante de você. Atrás dela, o projeto da sua vida, o relacionamento que sempre desejou, a versão mais forte de quem você pode ser. Mas na frente da porta, um guardião sombrio. Ele diz: você não é bom o suficiente. Vai falhar. E você acredita. E a porta permanece fechada. Agora ouça uma história real, dura. Um dia me ofereceram uma promoção, líder de equipe, reconhecimento. Meu esforço seria finalmente recompensado. Era o que eu queria. Mas a dúvida chegou antes da resposta. E se eu não dar conta? E se fracassar na frente de todos? Pedi um tempo para pensar. Dias viraram semanas. E a empresa seguiu sem mim. Deram a vaga para outro. O que doeu não foi ver outro vencer. Foi perceber que perdi. Para mim mesmo. Não era falta de capacidade. Era excesso de medo. Medo que me calou. Que me travou, que me derrotou. Só que a dor me ensinou. E hoje te conto isso não para você sentir pena, mas para te alertar. Não cometa o mesmo erro. Pare de ser o obstáculo entre você e o que merece viver. Os estoicos sabiam. O que destrói um homem não é a falta de habilidade, mas a ausência de coragem. Marco Aurélio disse: se está sob seu controle, por que o temer? Se não está, por que se preocupar? Simples, profundo, imbatível. Quando entendi isso, minha vida mudou. Venci o monstro da dúvida com 2 armas. Primeira, nunca dou tempo para a mente sabotar. Oportunidade apareceu, conto até 3 e ajo, porque se eu pensar demais, ela me paralisa. Segunda, ajo mesmo sem estar 100% pronto, porque a verdade é, ninguém está. Você nunca vai se sentir totalmente preparado. E o medo, ele não desaparece com força bruta ou pensamento positivo. Ele se dissolve quando você atravessa ele. E quando você dá o primeiro passo, a vitória já começou. Metade da batalha é só começar. Então, escute com o coração. Não seja você a pessoa que rouba a própria chance de vencer. A vida não te deve nada, mas ela te entrega tudo quando você decide se mover. 4. Entenda isso. 4. Entenda isso de uma vez. Você não é o que diz. Você é o que faz. Imagine agora que alguém seguisse sua rotina por 1 mês, sem saber nada sobre você. Essa pessoa conseguiria dizer quais são os seus valores? Ou perceberia que entre o que você fala e o que você faz, existe um abismo? Porque falar é fácil, é barato, mas são as ações que definem sua identidade. Quantas vezes você ouviu alguém dizer que vai mudar de vida, começar um projeto, sair do emprego, buscar um novo caminho, mas os meses passam e essa pessoa continua no mesmo lugar, só que com novas desculpas? Quantos dizem que são escritores, mas nunca escreveram um livro? Que são empreendedores, mas nunca começaram um negócio? Que são disciplinados, mas não conseguem cumprir uma semana de hábitos básicos? Isso não é julgamento, é um alerta. Intenção não é identidade. Pensamento não é transformação. O que você faz todos os dias é o que molda quem você é. A ciência confirma isso. Estudos da Universidade de Nova York revelaram que apenas falar sobre um plano ativa o sistema de recompensa do cérebro. Liberamos dopamina, ou seja, sentimos prazer como se já tivéssemos conquistado algo. Mas é ilusão. Falar vicia. Planejar demais estagna. Por isso há tantas pessoas viciadas em discursos sobre o futuro, mas incapazes de dar o primeiro passo. Como quem compra todas as ferramentas, mostra os planos, mas nunca levanta
uma parede. E quanto mais fala, mais frustrado se sente, porque no fundo sabe que não fez nada. Os estoicos já gritavam essa verdade antes mesmo da ciência explicar. Pare de discutir sobre como deve ser um bom homem. Seja um Marco Aurélio. Não diga que vai mudar. Mude. Não fale sobre disciplina. Pratique. Não fale sobre fé, sobre coragem, sobre superação. Viva isso, porque no fim, ninguém é medido pelo que prometeu, só pelo que fez. Um guerreiro não se define por palavras, mas por ação. Uma árvore não prova sua força com palavras bonitas, mas existindo a tempestade. Agora, seja honesto com você. Quantas vezes você caiu nessa armadilha? Quantas vezes sentiu alívio só por ter falado sobre um plano? E depois, não fez nada? Chega. Pare de se trair. De prometer a si mesmo o que não cumpre, construa hábitos. Eles são o alicerce da sua nova vida. Pare de viver no algum dia. Comece hoje. Porque no fim, você é aquilo que faz, menos enquanto o mundo continua ouvindo os que só falam. Você já percebeu como é fácil culpar o mundo? Dizer que as portas estão fechadas, que a sorte nunca bateu na sua porta. Mas na maioria das vezes, o que te bloqueia não são as pessoas. Não é o destino. É você. É sua própria dúvida. Sua indecisão cravada no peito aqui levantei. De ter certeza absoluta antes de dar o primeiro passo. E enquanto você espera essa certeza que nunca chega, a vida vai passando. Quer sair desse ciclo? Então comece. Mesmo com medo. Mesmo sem garantia. Não estou falando para você pular de um penhasco. Mas se quer mudar de emprego, mande o currículo hoje. Se quer aprender um novo idioma, comece com 10 palavras. Você não precisa enxergar o caminho todo. Só precisa enxergar o próximo passo. Imagine um corredor cercado por uma névoa densa. Ele não vê o final da estrada, mas vê o suficiente para continuar. E isso é tudo que precisa. Se a dúvida é grande demais, estabeleça um prazo para decidir. 1 hora para decisões pequenas, 1 dia para as grandes. Porque, se deixar, sua mente vai sempre achar um motivo para adiar. A diferença entre quem chega lá e quem fica para trás não é talento, é atitude. Como disse Sêneca, não é que as coisas sejam difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O caminho só se ilumina para quem se move. E agora eu te pergunto, o que você vem adiando há tempo demais? O medo, muitas vezes, é uma criação sua. Ele cresce como sombra, moldado pelas histórias que você mesmo conta para si. Existe uma antiga fábula sobre um vilarejo cercado por colinas, onde ninguém se aventurava após o pôr do sol. Diziam que uma criatura feroz vivia lá, com olhos flamejantes e garras prontas para despedaçar qualquer um que cruzasse seu território. Por gerações todos evitaram aquele caminho, mesmo quando vidas dependiam de uma travessia. Até que certo dia, um viajante chegou e, intrigado pela história, decidiu conferir. Na calada da noite, com uma tocha na mão e coragem no peito, subiu as colinas. Cada passo tremia, o coração disparava, mas ele seguiu. E então, viu os olhos brilhantes, mas em vez de fugir, ele se aproximou e descobriu. Não era um monstro, eram apenas 2 pedras refletindo a luz da lua. O corpo da criatura era só o tronco de uma árvore, distorcido pelas sombras. O monstro nunca existiu. O que dominava aquela vila era o medo. E, na sua vida, quantas vezes você viu sombras e fugiu, chamando de monstros aquilo que era só Marco Aurélio já dizia ser algo externo. Ter perturbador não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E isso você pode mudar agora. O medo só tem o poder que você dá. E a única forma de vencê-lo é avançar. Mesmo tremendo, você precisa entender que o que dói de verdade não é mudar, é continuar onde você já não pertence. O medo da mudança sempre vai parecer maior do que a dor da permanência. 8. Você ficar tempo demais parado. Quantas vezes você já sentiu que aquela versão de você mesmo, aquele emprego, aquela relação, já não faz mais sentido? Mas você ficou por medo. Existe uma fábula sobre uma águia velha que se vê diante de uma escolha: aceitar a decadência ou enfrentar um doloroso processo de renovação. Suas garras já não eram afiadas. O bico estava torto, as penas pesadas demais para o voo. Ela voa até o alto da montanha, quebra o próprio bico, arranca suas garras, suas penas. Dói, mas depois de meses renasce, pronta para voar de novo. O que destrói não é a transformação,
É a estagnação. É calçar um sapato apertado todos os dias e dizer para si mesmo que ainda dá para andar. No começo incomoda, depois vira tortura. Mas mudar exige esforço, e a dor da mudança assusta. Só que continuar onde você não pertence, esse é o verdadeiro sofrimento. Então, se tá difícil demais para suportar, talvez seja a hora de renascer. Lembre-se, quebrar padrões dói, mas viver preso neles dói muito mais. Se a mudança parece impossível, guarde essas 3 regras. Weber Algo Hold. Um padrão, uma crença, uma desculpa. Nada novo nasce se você não abrir espaço. Segundo, mergulhe no desconforto. O crescimento não mora na zona de conforto. E terceiro, decida antes de se sentir pronto, porque o momento ideal não existe. Sucesso é de quem age com dúvida, com medo, mas age mesmo assim. Você quer viver preso a uma vida que já não é sua? Ou quer ter coragem de abrir a porta da transformação? A escolha é só sua. E por mais que pareça que está sozinho, a verdade é que isso é libertador, porque ninguém vai te salvar. E é justamente aí que mora sua maior força, honra e ao redor. Você vê alguém segurando um cartaz escrito: "Estou aqui para resolver sua vida"? Claro que não. Desde criança, nos ensinaram a esperar por salvadores. Pais, professores, governo, sorte. Mas a vida real não funciona assim. Quando as pancadas vêm menos, e elas vêm, é aí que você percebe que está sozinho. Mas essa solidão não é sentença, é libertação. Porque o poder de mudar está só em você. Epicteto nasceu escravo, sem direitos, sem voz, sem recursos. Ele poderia ter desistido, mas usou sua mente como armadura e se tornou um dos maiores filósofos da história. Ele entendeu o que muitos fogem de aceitar. Entregar sua vida nas mãos de alguém é viver acorrentado. Marco Aurélio dizia: olhe para dentro, é lá que está a fonte do bem, e ela jorra sem parar, se você tiver coragem de buscá-la. And to perdo espera. Pare de pedir permissão. A vida não vai te entregar nada. Pronto. Ela exige atitude. E se ninguém acredita em você, prove que estão errados. Não sabe o que fazer? Faça mesmo assim. O plano se ajusta no caminho. Mas anda quem se move. E por fim, pare de reclamar. Assuma de vez a responsabilidade pela sua vida. Reclamar é barato. Não custa nada, mas o preço que se paga é alto. A estagnação. Você conhece alguém que venceu na vida só reclamando? Que conseguiu algo dizendo: nada dá certo para mim? Reclamar é viciante. Alimenta a ilusão de que você tem controle, quando na verdade está preso em uma narrativa de vitimismo. E pior, quanto mais reclama, mais se convence de que o problema está sempre fora, no governo, no mercado, no chefe, no parceiro. Mas a verdade é dura. Ninguém te deve nada. A vida não te deve sucesso, amor ou reconhecimento. Se você quer algo, precisa se levantar e conquistar. Epicteto diz: o tolo culpa os outros. O intermediário culpa a si mesmo. O sábio não culpa ninguém, porque o sábio entende. Reclamar não muda o mundo, só enfraquece sua força para mudá-lo. Então, a partir de hoje, ao invés de reclamar, levanta, age, assume o controle, porque a vida não espera. E se você continuar esperando que o mundo mude por você, vai passar a vida inteira no mesmo lugar. A diferença entre quem cresce e quem vive, se arrastando pela vida, está num ponto claro. Uns assumem o leme, outros se escondem atrás de queixas. É como estar preso em meio a uma tempestade, segurando um guarda-chuva rasgado. Você pode gastar energia reclamando da chuva, do vento, da má sorte, ou pode simplesmente largar o guarda-chuva e correr para se proteger. Porque o temporal não vai cessar só porque você está insatisfeito. O que vai mudar é sua atitude. E o pior efeito da reclamação não é o barulho que faz, é o silêncio que deixa. Ela rouba a sua força, tira de você o poder de agir. Ela mente, dizendo que não há saída menos quando na verdade sempre há. Se você odeia o trabalho em que está, estude, aprenda, busque uma nova rota. Se está insatisfeito com seu corpo, comece a treinar hoje, não depois, não segunda, agora. Se seu relacionamento te machuca, se afasta antes que te destrua por completo. Ninguém virá te resgatar. E se você espera que alguém faça por você o que só você pode fazer, a decepção será inevitável. Vai ser duro, vai levar tempo, com certeza. Mas ou você se move, ou continua afundando. E quando aquela vontade de reclamar vier,
Se faça apenas uma pergunta: o que eu posso fazer com isso agora? Se a resposta for nada, aceite. Se houver algo a fazer, faça. E se não for fazer nada, então pare de reclamar. Porque reclamar sem ação é apenas tempo jogado fora. A vida não muda com lamúrias, muda com decisão. Agora me diz, você confiaria em alguém que vive prometendo e nunca cumpre? Então por que continua se traindo toda vez que diz que vai mudar e não muda? Deixa eu te contar uma história. Igor e Lucas eram amigos desde a faculdade. Lucas sempre falava com entusiasmo sobre grandes planos. Confia, irmão, uma hora a gente vai explodir. E Igor acreditava. Mas os anos passaram e tudo que Lucas entregava eram desculpas. Negócios que nunca saíram do papel, viagens adiadas, promessas jogadas ao vento. Um dia, mais uma mensagem. Irmão, mal aí. Não estou bem. Vamos remarcar. Igor não sentiu raiva. Sentiu decepção. Porque naquele instante, ele entendeu. Não dá para confiar em quem só fala. Parece óbvio, não é? Mas o que muita gente não percebe é que faz o mesmo consigo. Promete começar a academia, estudar, mudar, e no final do dia, diz: amanhã eu começo. E assim se repete. Mas aqui vai a pergunta que machuca e liberta. Você confiaria em alguém que te trata como você tem se tratado? A confiança não nasce das palavras, nasce das ações. Cada vez que você cumpre o que promete para si, você sobe um degrau. Cada vez que não cumpre, desce 3. Cícero já dizia: palavras ensinam, exemplos arrastam. E Epicteto foi direto: não explique sua filosofia, viva ela. Então, cumpra o que diz. Encare o desconforto. Você não precisa acertar sempre, mas precisa tentar. Porque é assim que a confiança em si nasce. De ação, de esforço, de constância. Prometer menos e fazer mais. Porque se até agora você não confia em si, é porque até agora você só se mostrou que não merece essa confiança. Mas isso muda hoje. Com uma escolha, com uma atitude, com uma verdade. Ou você é a pessoa em quem apostaria tudo, ou precisa se tornar essa pessoa. E quando essa transformação começa, um novo princípio entra em cena: a arte da persistência. O mundo não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais talentosos. Ele pertence aos que continuam, mesmo quando tudo diz para parar. Não é sobre começar cheio de energia. É sobre continuar quando a energia some. Olha ao seu redor. Quantos você já viu que tinham tudo, mas desistiram na metade? Ideias brilhantes, talentos natos, mas nenhum passo depois da queda. Acreditaram que se ficou difícil, é porque não era para ser. Quando na verdade é justamente o contrário. Marco Aurélio já dizia: o obstáculo é o caminho. Quando tudo complica, é aí que o jogo começa. O que diferencia quem vence de quem apenas observa é isso. Uns se levantam a cada queda, outros se conformam. E você quem vai ser? Persistência não é continuar quando é fácil. É seguir mesmo nos dias escuros, mesmo sem ânimo, mesmo na dúvida, e no cansaço, e fazer o que precisa ser feito. Todos que chegaram longe pensaram em desistir, mas deram mais um passo, e mais um, e mais um, até que a vitória se tornou inevitável. Não existe atalho, existe disciplina, existe constância, existe coragem, e a escolha é sua: enfrentar o desconforto agora ou carregar o arrependimento depois. Suporte a dor do esforço ou aceite a dor da frustração. Um constrói, o outro destrói. Qual dor você vai escolher viver? E para caminhar sem parar, você precisa se libertar de um dos maiores venenos da mente: a comparação. Sabe por que tantos desistem? Porque estão ocupados demais olhando para a vida dos outros, medindo sua própria trajetória com a régua de alguém que vive uma realidade diferente. Vê alguém vencendo e pensa: olha onde ele já chegou, e eu aqui. E essa comparação vira prisão, porque você só vê o palco, mas não vê os bastidores. Não vê o quanto aquela pessoa caiu, quantas noites mal dormidas, quantas vezes quase desistiu e sobe o pior. Nada disso importa, porque aquela não é a sua história. Enquanto você compara, alguém segue mesmo sem saber se vai dar certo. E essa é a única diferença. Os estoicos ensinavam: foca no que está no seu controle. O sucesso do outro não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que você faz com seus dias. Então, para de olhar para o lado. A única comparação válida é quem eu era ontem e quem eu sou hoje. Porque só você sabe o que carrega, o que superou ou o que o tem molda. Cada passo é seu. Cada batalha é sua.
E quando você entende isso, a corrida fica mais leve. Você corre por si, não por aplausos. E esse é o segredo: correr porque acredita. Não para ser melhor que alguém, mas para ser melhor que você mesmo.